Esta semana, o Na Real traz como convidado o professor Marco Teixeira, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Tudo bom. Vai participar dessa entrevista, como sempre, o Francisco Petros, que é nosso parceiro na coluna Na Real. Professor, estamos a poucos dias das eleições, menos de 15, né? O Brasil nunca viu tantas pesquisas eleitorais como agora, tantas de diferentes institutos e feitas em espaços quase todo dia, uma inflação de pesquisa. Elas ajudam o eleitor nesta altura ou mais confundem, já que trazem algumas divergências sérias? Olha, eu não diria que elas ajudam o eleitor, elas sinalizam o eleitor, né? Eu acredito que elas ajudam mais os estrategistas de campanha, que a cada resultado que sai, faz com que o discurso dos seus candidatos ou aumente de intensidade ou diminua muito em função dos números, né? E obviamente que nessa eleição também tem um ator novo, que é o próprio mercado, né? O mercado tem mirado muito sua atividade em função dos resultados da pesquisa, né? De todo modo, né, a pesquisa eleitoral ela é um instrumento interessante, do ponto de vista da informação para a sociedade, e que de uma maneira ou de outra, não que faça com que a sociedade decida, mas ao sinalizar, pode existir um fenômeno daquela história, olha, eu vou procurar de alguma maneira ou de outra migrar para alguma situação mais competitiva, né? Provavelmente esse movimento possa aparecer. Mas, professor, com divergências de números, todas elas neste momento, faltando, como eu disse aí, uma semana e pouca, para a eleição, estão apontando para uma situação seguinte: presidente Dilma na frente, Marina em segundo, Aécio em terceiro, bem distante de Marina Silva, e um segundo turno apontando para Dilma e Marina, com alguma vantagem para Marina. É esta mesma tendência de hoje, ou o senhor acha que nesses dias que faltam ainda há a possibilidade de haver uma mudança desse quadro? Olha, eu acredito, Zé Márcio, que mudança abrupta já aconteceu. 13 de agosto, com a morte do Eduardo Campos, a chegada da Marina, a disparada da Marina. No momento em que a Marina entra em campanha, parece que ela atinge um teto e começa a declinar, mesmo que levemente, não é? O Aécio foi a maior vítima desse processo, ele teve literalmente seu eleitorado desidratado, não é? E agora o que nós estamos assistindo é que, com o processo de teto ou de pequena diminuição da Marina, o Aécio começa a ganhar um novo impulso. Só que esse novo impulso, se nós olharmos para o Datafolha, são 13 pontos de diferença. Para 2 semanas de campanha é muita coisa. Então eu acredito que esse cenário ele só possa mudar efetivamente se houver algum fato externo que possa, obviamente, que sacudir, não é, a cabeça do eleitorado e o eleitorado reorientar suas decisões. Mas, de todo modo, como as pesquisas também mostram, há uma fatia do eleitorado que, apesar de declarar a intenção de voto em A, B ou C, diz também que pode mudar seu voto. Talvez os candidatos estejam trabalhando esse eleitorado para melhorar, não apenas o resultado do primeiro turno, mas no caso dos dois que hoje estão mais à frente, olhando sobretudo para o segundo turno. Qual seria a grande novidade dessa eleição, observados os dados, em relação às eleições anteriores? Olha, eu acho que essa eleição ela só se compara a 89, quando nós tivemos um quadro onde 4 candidatos eram competitivos, né? Nessa, nós temos 3 candidatos competitivos, e 3 candidatos que, de certa forma, partiram para um embate muito forte, que mistura um pouco de questões ideológicas com relação a como conduzir a economia, muita conexão em termos de políticas sociais. Eu acredito que essa conexão tem mais a ver com o resultado da política social do que com o que cada um pensa acerca da política social, e talvez pelas implicações também. As implicações dessas eleições podem fazer com que partidos saiam menores do que entraram, e com que outros partidos que entraram pequeno, como o PSB, cresçam. Agora, obviamente que o caso do PSB é um caso sui generis, não é? Ele vai crescer em cima de uma candidata que está simplesmente hospedada no partido. Portanto, nós não sabemos concretamente qual vai ser o futuro do PSB depois que a Marina criar a rede, ou caso ela venha a ser presidente da República. Professor, uma questão. Por que a Marina subiu? Praticamente todo mundo já sabe por quê. Houve emoção, houve o recall que ela tinha. Tanto que em abril, antes de se definir que o candidato seria o Eduardo Campos, e não ela tinha 27%. Correto. Ela está no que ela tinha antes. Exatamente. Não é isso? Agora, mas ela chegou a 37% em algum momento em uma pesquisa. Por que ela começou a cair? Qual a razão
dela ter perdido, digamos, quase 10 pontos assim em um mês? Então, acho que Entre a surpresa lá em cima. A subida está bem explicada, né? O recall e a comoção. Agora, dentre esses 37, 35, 34, houve uma divergência entre os institutos de pesquisa, tem um conjunto de eleitores que foram seduzidos pela novidade. Tá? E foram seduzidos pela novidade, apostando na novidade sem conhecer. No momento em que ela vai para o programa eleitoral, no momento em que os adversários começam a desconstruí-la, e eu não estou aqui discutindo se houve terrorismo ou não terrorismo, tá? A Marina começa a mostrar as fragilidades de uma campanha que é uma campanha improvisada. Ou seja, ela não estava preparada para ser candidata a presidente da República, e no momento em que ela vira candidata a presidente da República, aparecem as contradições dela com a antiga candidatura de Eduardo Campos e também com o grupo que passou a apoiá-la. O que isso sinaliza para a sociedade? Fragilidade. Tá? Mas o tempo de TV não explica um pouco isso também, não? Olha, o tempo de TV explica isso quando você, de certa forma, tá, usa o tempo de TV apenas para o embate. Mas no caso, tá, você teve situações que estão fora do tempo de TV. Por exemplo, vamos trabalhar duas coisas, né? A questão LGBT, que teve uma repercussão, para mim, tá absolutamente fora daquilo que seria razoável, né? A questão dos transgênicos, que também indica um recuo de posição. Agora mesmo, a questão da Luísa Erundina, que a própria imprensa está anunciando que se afastou da campanha da Marina por divergência. O que isso sinaliza para o eleitor? Uma candidata com um projeto que ainda não foi abraçado sequer pelos seus aliados. Então, ao gerar essa inconsistência, o eleitorado acostumado com consequências da instabilidade no médio e longo prazo no Brasil começa a ponderar e achar que é melhor ficar com uma ou outra candidatura que apresente propostas que de certa forma você sabe aonde vai dar, do que apostar em algo que ainda está muito incerto. Agora, obviamente que se nós formos para o segundo turno, o tempo de TV é equilibrado entre esses dois candidatos. Mas no segundo turno não tem um elemento que o tempo de TV é muito importante para o primeiro, que é levar o candidato à sociedade, sobretudo quando ele não é muito conhecido. Então, no segundo turno, o tempo de TV vai fazer diferença se houver fatos em que o embate precise ser explicado para o grande público pela televisão e, obviamente, que o uso precisa ser feito da melhor maneira possível. Porque, voltando a essa questão agora, houveram muitas críticas, não sem justa razão, de que se passou do razoável, tá? Sobretudo em relação à campanha da Dilma, tá? No uso de questões como a autonomia do Banco Central, fazendo ilações que poderia provocar pobreza, poderia provocar miséria, ou seja, aquilo que chamou-se de terrorismo eleitoral. Tá? Para isso, o tempo de TV ajudaria a desconstruir. Tá? Mas, de todo modo, tá? Ao que parece, a Marina perdeu muito mais ponto pela improvisação do que aquilo que aparece no debate, tá? Transmitido pela TV ou no debate que vem pelo grande público. Aposto muito nisso. A Marina está perdendo pontos muito mais pela campanha dela do que pela perseverança de seus adversários em tentar desconstruir. Então a maior exposição da Marina pode inclusive expor ainda mais as suas fragilidades por essa lógica. Acredito que sim, Petros, e é exatamente nessa direção que os adversários têm apostado. Ou seja, a Dilma, ao tentar reconstruir a Marina, ela está olhando para o segundo turno, porque ela percebe que hoje, nas simulações de segundo turno, a Marina tem vantagem. E tem vantagem por quê? Porque o teto da Dilma é baixo. A Dilma tem uma alta rejeição, que já é menor do que quando ela entrou no primeiro turno. Tem uma avaliação de governo que não é boa, mas que já é melhor do que também entrou no primeiro turno. E os próprios estrategistas de campanha do PT atribuem isso ao uso do tempo de televisão, sobretudo na desconstrução da imagem da Marina. O próprio Aécio Neves está fazendo isso agora também. Ou seja, ele, por um lado, sinaliza para o eleitor que ele é oposição eficiente ao governo, consistente ao governo, e por outro lado ele fala, olha, eu sou diferente da Marina, por quê? Porque ela não está preparada para governar. Ela tem muita contradição, eu não tenho. Tá? Então esse é o momento, ou seja, se olha para agora, mas se olha sobretudo para o futuro. Então o tempo que a Marina Silva utilizou na TV foi muito mais reativo, né? Ou seja, para reagir ao processo de desconstrução, do que construtivo, do ponto de vista de mostrar a que ela veio. Agora, professor, uma questão que parece interessante a respeito da presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, apesar de todo esse tempo na televisão, são 12 minutos, né? Alguma coisa do rádio na televisão. Metade do tempo, praticamente. Metade do tempo, mais da metade. Exato. E mais da metade dos adversários. Exato. Né? Dos dois principais adversários. Se tempo de televisão contasse, ela venceria no primeiro turno.
também da maior exposição que ela tem, natural, por ser a presidente da República, né? Quer dizer, os fatos da presidência ou do governo aparecem. Apesar disso, ela está tateando há muito tempo nos 35, 37, 36, não chega aos 40%. Como é que o senhor explica isso? Então, isso ajuda a entender que o tempo de TV por si só não resolve. Se você tem um bom tempo de TV, você tem que ter o quê? Boas coisas para mostrar nesse tempo de TV. E aonde está a fragilidade da Dilma? Tá? A fragilidade da Dilma está na condução da política econômica do país. Não adianta você ter tempo de TV se quando a notícia é ruim. Quando a inflação ultrapassa a meta, e não é a média, né? É o topo da meta. Quando, por exemplo, vem o IBGE e mostra que os dados não são tão bonitos quanto o governo falava. Então é uma situação difícil. Para quem está no governo, o tempo de TV precisa ser utilizado para mostrar o que fez. E para tentar mostrar que aquilo que não foi feito será feito melhor. Mas, sobretudo no plano econômico, a Dilma tem tido uma dificuldade gigantesca em convencer parcelas significativas da sociedade que um segundo governo dela será melhor. Tá? Então, sob esse aspecto... E o que justifica, então, ela ter, digamos, 35%? Olha, os dados têm mostrado que ela se ancora nesses 35%, sobretudo pelo legado do governo Lula, que, obviamente, está ancorado no quê? Nas políticas sociais. Tá? Se nós pegarmos, por exemplo, pesquisas de percepção e olhar para os agentes econômicos, o ponto frágil dela está aí. A perspectiva dos agentes econômicos a curto prazo é ruim, a médio prazo é ruim e a longo prazo também o quadro não é muito diferente. Então, isso é sinal de que ela seria uma presidente tutelada em função dessa dependência das políticas em relação ao Lula? Seria tutelada pelo Lula num próximo mandato? Isso seria um sinal de tutela? Eu te responderia de outra forma. Eu diria que a Dilma não tem um legado. Que em 4 anos de governo ela não conseguiu construir um legado. E que ela está vivendo ainda de um legado que foi construído pelo seu antecessor. E que, portanto, a Dilma não deixou uma marca de governo que fosse possível, a partir dessa marca, ela construir uma imagem. Agora, obviamente, que se nós pensarmos num segundo governo, ela vai ter que zerar. Tá? Sobretudo no que se refere à área econômica. Ela vai ter que apresentar uma outra perspectiva para o país. Agora, professor, olhando, vamos deixar de lado a eleição de 89, que ela foi atípica. Nós tínhamos, pelo menos, como o senhor disse, 4 candidatos competitivos, né? Que era o próprio Collor, Lula, Brizola e Covas em algum momento. E o Afif Domingos também. Afif em algum momento. E tinha outros candidatos que tinham algum nome, que Ulisses Guimarães, principalmente. Então você tinha um quadro muito grande, houve uma certa divisão maior. Uma dispersão grande. Mas depois disso, você não teve mais dispersão. E normalmente, apesar de todas as outras sucessões, em algum momento você teve um terceiro nome, além dos 2 que disputaram os primeiros lugares. Mas em todas as outras sucessões, nesta altura, faltando 10 dias... O quadro estava equilibrado. O quadro já tinha um candidato despontando com mais de 40 pontos nas pesquisas. E já com possibilidades de liquidar no primeiro turno. Como aconteceu com o Fernando Henrique. 2 vezes, o próprio Lula, 2 vezes depois. O próprio Lula poderia ter liquidado como a própria Dilma também. Como a própria Dilma. Hoje, nós percebemos o seguinte: ninguém está chegando nos 40% e parece que tudo indica que não vai chegar. Como é que o senhor explica esse fenômeno? Quer dizer, falta a candidatura de peso? Voltemos então a 2010, Márcio. O Lula deixa o governo com 80% de aprovação. Isso dava para a candidata do governo um prestígio muito grande, não é? A que eu atribuo isso? Sobretudo a esse eleitorado que estava satisfeito com o governo e que passou a ponderar que o resultado, sobretudo do governo Dilma, não foi bom para ele. Então ele deixa a base de apoio ao governo e vai buscar outra alternativa. Então essa fragmentação advém sobretudo desse processo. Você tem um eleitorado de oposição que continua na oposição. Tá? O PSDB começa exatamente com o tamanho do PSDB e você tem um eleitorado que estava ali, ó, apoia ou não apoia o governo, mas aguardava uma alternativa ou uma terceira via para se posicionar. Essa terceira via não chegou a ser Eduardo Campos, porque o Eduardo Campos talvez não teve tempo de se fazer conhecido. Mas Marina Silva já tinha um recall de 2010. E para esse eleitorado, Marina Silva tinha uma trajetória dentro do PT também. Então, esse eleitorado engrossou o voto da Marina Silva, a ponto de nós termos hoje praticamente o país dividido em 3, né? E provavelmente, somente o segundo turno vai restabelecer essa polarização. O que o
a candidata Marina Silva tem a ganhar e o que ela tem a perder com apoios como de Aécio Neves e Geraldo Alckmin? Olha, para o segundo turno ela tem a ganhar. Agora ela tem a perder do ponto de vista da postura dela, ou seja, como que ela vai explicar, tá, a restrição que ela teve ao Geraldo Alckmin, que foi pública, inclusive gerou algum tipo de constrangimento dentro do PSB no palanque de segundo turno. Obviamente que o pragmatismo eleitoral justifica tudo, mas não sei se justifica para todos os eleitores, né? Agora, de outro lado, uma vez eleita, ela precisa de governabilidade. Tanto que as contradições também vêm daí, né? A Marina chegou a acenar que governaria com os melhores, que os partidos não teriam centralidade nesse processo. Depois vem o Beto Albuquerque e repara, tá, a declaração dela. E agora também outras figuras do PSB estão dizendo, olha, não é bem assim. Então ela vai ter que se adequar no segundo turno e perceber o seguinte, olha, sem partidos e sem uma negociação com as lideranças, tá? Se eu ganhar a eleição, eu terei dificuldade muito grande para conduzir o país. Agora, a grande questão é que hoje, na Folha de São Paulo, o seu principal assessor político reitera um pouco o discurso que ela fez. Exatamente. Tá? É nesse aspecto que eu estou dizendo o seguinte... O senhor está se referindo ao João Paulo Capobianco. Exato. É nesse aspecto que eu estou dizendo o seguinte, para o eleitorado isso é uma confusão muito grande. Não é à toa que as pesquisas mostram que a Dilma tem ganho algum ponto, sobretudo no eleitorado de nível superior. Por quê? Porque ele começa a se sentir inseguro. Você acha que isso também se deve, o fato de a Marina ser vista por um segmento significativo como uma mera neopetista, decorre também dessas contradições? Provavelmente sim. A Marina tem uma trajetória, uma marca em termos de origem que é muito ligada ao PT. Não dá para dissociar, nem ela dissocia isso, né? E obviamente que neste processo de construção de carreira, ela construiu uma carreira, após sair do PT, muito vinculada a seus projetos pessoais. Por isso ela não deu certo no PV, por quê? Porque no PV ela bateu de frente com alguém que controla o PV. E na própria rede ela teve um conjunto de contradições. Ela explicou muito também por que saiu do PT, né? Do ponto de vista político, a saída dela do PT... para o público, não é uma saída muito bem entendida do ponto de vista político. Não foi digerida, tanto que quando ela volta para o Senado, ela continua um tempo no PT ainda. Ela saiu primeiro do governo, depois ela abandonou o PT, não é? Agora, do ponto de vista ideológico, não há uma grande justificativa pública, não é? Tá? Provavelmente... Tá? Há divergências, como houve dentro do governo, né? A questão das hidrelétricas voltaram à tona agora, e a própria Dilma acusou a Marina de ser uma das principais responsáveis pelo atraso, né? Agora, de outro lado, outros grupos dizem o seguinte, ela tinha um projeto pessoal. Na medida em que esse projeto pessoal não cabia na legenda, ela foi buscar outras legendas para tentar, tá, trilhar esse caminho, que é legítimo, mas de certa forma, para a sociedade, talvez... não transmita a segurança que um projeto coletivo deveria transmitir. Agora, professor, uma questão interessante, o senhor tocou aqui, a governabilidade. Fala-se muito na dificuldade que a Marina vai ter. Óbvio que será maior, por tudo isso que já explicou, mas a gente percebe pelo andar, digamos, da carruagem para as eleições legislativas, que nós vamos ter um Congresso ainda mais fragmentado por mais partidos e com praticamente todos os partidos com menor representatividade. Quer dizer, todos vão sair um pouco menores. Pode ser que o PT mantenha o número, mas vai ser menor. Quer dizer, é uma dificuldade para qualquer um dos candidatos. A fragmentação partidária, Zé Márcio, aumenta o custo da governabilidade. E aumenta a dificuldade de implementação de projetos que vem sendo defendido pelo Aécio e era defendido pelo Campos, e parece que a Marina também vai nessa direção, que é, por exemplo, diminuir o tamanho de ministérios. Todos nós sabemos que governabilidade nesse país se negocia com fatias do governo, não é? Agora eu vou além. Nós estamos hoje com 34 partidos, né? Tem mais 2 ou 3 para entrar aí. E ao mesmo tempo, se a rede vier a ganhar vida, a rede fatalmente será um partido de adesão. Para onde muitos que foram eleitos por alguns partidos vão também, não por ser a rede, mas por ser o partido da presidente da República, o que deve aumentar a contradição dentro do próprio projeto da Marina, não é? Ou seja, essa é uma questão importante e que os candidatos não têm dado a devida atenção. Ou seja, qual candidato tem falado em reforma política de maneira absolutamente consistente, tá? Porque essa é uma plataforma que toda eleição vem à tona, mas quando se toma posse um novo Congresso, quando se toma posse um novo governo, é igual reforma tributária. Sai da agenda. E esse é um problema central
para a governabilidade, Aliás, um problema central. Ele permanece da agenda... E sai da agenda legislativa. E sai da agenda legislativa. Exato. É a grande contradição. É a grande contradição. Continua, permanece no discurso. Só complementando a questão que Zé Márcio levantou em relação à governabilidade, existem outras duas questões, do meu ponto de vista, que é a questão de que o voto de pobres e ricos vai ser bastante diferenciado. Sem dúvida. E o voto regional também será bastante diferenciado. Isso terá uma influência na questão da governabilidade. Qual a sua opinião? Sem dúvida, Petros. Vamos olhar as eleições estaduais. São outras eleições. Não tem relação. Não tem relação muito consistente com a eleição federal. Eu estava olhando. Este ano menos ainda. Eu estava olhando isso. Só Minas aguarda alguma relação mais próxima. Minas, o Aécio está com 22, 23 para as eleições presidenciais. O Pimenta da Veiga está exatamente com o mesmo número. O mesmo se fala de Fernando Pimentel e Dilma Rousseff, algo em torno de 40%. Quando você vai para os estados, é uma subversão total. Então, o que você vai ter, provavelmente, um presidente da República eleito, com uma base de governadores que são fundamentais para articular a governabilidade, também absolutamente dispersa do ponto de vista de projeto. Portanto, isso é um ingrediente a mais para as dificuldades de governabilidade. Sem dúvida alguma. Além dessa questão que o Zé Márcio levantou, da fragmentação congressual, que é uma questão mais próxima, né? Sem dúvida alguma. Eu fico imaginando uma situação como, por exemplo, vai ocorrer no estado da Bahia. Vamos imaginar que o Aécio Neves não vai para o segundo turno, que vai a Marina Silva, e que ganha a eleição o Paulo Souto, do DEM, que está alinhado com o PMDB, do Gedel Vieira Lima, né? Qual é a proximidade do Gedel Vieira Lima, por exemplo, com o projeto da Marina? Muito pelo contrário, tem muito mais contradição do que proximidade, né? Então, o resultado eleitoral vai produzir um janeiro muito interessante para nós tentarmos compreender como que as composições políticas vão se arranjar do ponto de vista de oposição ou situação. Num estado grande. Num estado grande. E do ponto de vista partidário, eu fico imaginando o dilema do PSDB. Se vai para a oposição, desaparece. Porque o PSDB não tem a mesma capacidade de fazer oposição que o PT tem. E não há espaço para dois partidos fazer oposição. Se vai para a situação, se vai para o governo... Você está falando em relação à vitória da Marina. Em vitória da Marina, obviamente. Se vai para o governo, é preciso ver que espaço de governo vai ter para que o partido também não desapareça, não seja engolido dentro do governo. Porque por mais que a Marina fale, eu vou ficar apenas 4 anos, olha, tudo isso pode ser mudado. Talvez nesse contexto todo exista algum espaço para se falar numa reforma política, resta saber qual, né? Espaço para se falar existe, agora falta aquilo que a gente chama de boa vontade. Boa vontade. E boa vontade significa governo colocar isso como agenda importante da sua ação e pressionar o Congresso para fazer. Porque as manifestações de 2013 mostraram muito bem isso. Quando a sociedade pressionou, o Congresso reagiu. Quando o ímpeto de pressão diminuiu, o Congresso voltou ao seu padrão de atuação. Mas naquele momento, essa é uma questão interessante, naquele momento a reação do governo em termos da reforma política foi sair pela colateral. Falar numa constituinte, falar num plebiscito. Há um ano da eleição. Um ano da eleição, né? Exato. Quer dizer, ou seja, não quis enfrentar o fato. Não é isso? Esta semana nós tivemos uma entrevista do vice-presidente Michel Temer. Uma longa entrevista em que ele falou sobre certas coisas. E fala da reforma política, que é uma saída, segundo ele, que a presidente Dilma adotaria nos seus primeiros 100 dias de governo. O curioso, só que ele já admite a questão do plebiscito, da possibilidade de plebiscito, coisa que ele foi um dos que detonou no momento em que a Dilma falou isso, ele detonou. Quer dizer, é uma demonstração de que a coisa dificilmente andará. Então a política ela tem o seu tempo. Tá? Naquele momento, a resposta do governo foi a pior possível. Porque como que você vai enfrentar um plebiscito de temas que exigem tempo para debate e para que a sociedade saiba minimamente compreender acerca daquilo que ela vai decidir? Tá? Então não havia tempo. E a proposta do governo foi simplesmente, olha, vamos chamar atenção para o assunto sabendo que não iria enfrentar. Tanto que a Dilma bateu cabeça com o vice-presidente. Agora, é bom nós lembrarmos também que o Michel Temer presidiu a Câmara dos Deputados várias vezes, né? E como presidente da Câmara, ele teve condição de fazer andar projetos de reforma política. E provavelmente ele não fez andar, e ele é um constitucionalista que estuda isso justamente porque a condição dentro do Congresso não permitiu. Por isso que discutir reforma política exige o quê? Um pacto. É um pacto que não é só
do governo com alguns parlamentares, mas é do governo com os partidos e, sobretudo, obviamente que acompanhado pelas diferentes organizações que fazem parte da sociedade. Professor Marco, o senhor não acha um pouco surpreendente que depois de tantos anos na oposição, o desempenho do PSDB seja tão fraco com o candidato Aécio, não só para a presidência da República, mas no seu próprio estado, Minas Gerais? Pois é, Minas Gerais é uma surpresa, porque se nós voltarmos logo no momento que o Aécio foi lançado, ele esperava em Minas Gerais o padrão Dilma, né, 60% dos votos. Dali ele sairia com uma diferença muito grande que compensaria, digamos assim, derrotas no Nordeste, né? E o que se percebe é exatamente o contrário. Aécio Neves reduzindo muito sua condição de voto em Minas Gerais e, obviamente, que a partir dali se inviabilizando perante o país. Agora, Aécio Neves foi um senador durante esses últimos 4 anos. Considerado um bom governador. Tá, não, mas vamos tentar discutir a questão da oposição. Eu tento lembrar aqui qual foi o papel do Aécio Neves enquanto oposicionista, do ponto de vista de atuação no Senado. Então ele pouco apareceu para a sociedade como alguém que liderasse o quê? Uma voz dissonante. Então faltou ao PSDB cumprir esse papel de oposição. Eu acho que é um pouco aquilo que o José Arthur Gianotti trata na entrevista, ou no artigo que ele publicou no Estadão há 2 semanas, falando, olha, o PSDB não soube fazer oposição e agora está pagando o preço. Tá? E ao mesmo tempo, se nós continuarmos no PSDB, as clivagens regionais. Tá? Ou seja, Dilmazia, Lulécio. E agora, obviamente, que a dificuldade do Aécio entrar no estado de São Paulo talvez seja explicado também por uma falta de motivação dos tucanos paulistas em querer carregá-lo. Sobretudo depois que o Geraldo Alckmin formalizou a coligação com o PSB. Então o PSDB precisa resolver seus problemas internos, senão não vai voltar a ser um partido nacional. Senão corre o risco de 2018, com Geraldo Alckmin, candidato a presidente da República, por exemplo, acontecer em sentido contrário ao que está acontecendo agora. Não ter espaço para entrar em Minas como candidato competitivo. Agora, falar em papel, a gente só falou no nome aqui, mas é um personagem presente nessa eleição. Qual o papel do Lula, que eu pergunto para você, em 3 estágios? Nesse estágio, agora, que ele está na campanha, mas ao mesmo tempo tem hora que não está. Qual seria o papel dele num segundo turno, no eventual segundo turno? E, principalmente, qual o papel dele a formação de governo? Na formação de um governo, na oposição, e a partir de 2015, sabemos que ele já é candidato em 2018. Então vamos para o primeiro, né? Ele percebeu muito bem o seguinte, sem ele a Dilma não alavancaria. O Lula agiu muito nos bastidores para garantir, sobretudo, o apoio de partidos que ameaçavam mudar de lado. E outra coisa, a aparição dele na televisão tem sido importante, sobretudo para fazer com que a Dilma ainda utilize o quê? O legado Lula, na medida em que ela não construiu um legado de governo, né? A segunda questão, no segundo turno, acredito que ele vai estar presente, tá? Por quê? Porque em sendo a eleição plebiscitária praticamente, e com uma candidata que já foi do PT, se confirma que é a Marina Silva adversária, ele vai ser decisivo para tentar desconstruir a imagem da Marina. Sobretudo no que se refere a algo que é muito importante para a trajetória da Marina, que é a origem. Então o Lula vai ser o quê? Vai ser o contraponto da Marina. E o Lula vai tentar mostrar que a Marina é produto do quê? Do PT. Tá? Aquela velha história de tentar, pela via do discurso mais próximo da tragédia, não é? Mostrar que a Marina é traidora ou qualquer coisa assim, não é? Num terceiro momento, vamos imaginar o seguinte, vai ter que auxiliar na governabilidade, porque queira ou não, com Dilma ou sem Dilma, o Lula é candidato em 2018. E não interessa para ele que uma vez Dilma Rousseff eleita, que o governo Dilma Rousseff repita ao final, em 2018, não é? A tragédia do ponto de vista econômico que está sendo repetido agora. Isso pode, inclusive, inviabilizar a candidatura dele. Dá só um exemplo para o senhor. O PSDB insiste muito na tecla do Plano Real. Hoje, menos da metade dos eleitores no Brasil tem memória do Plano Real. Tá? Se o Lula continuar em 2018 insistindo muito na tecla do Bolsa Família, dos programas sociais, talvez não tenha o mesmo efeito que tem hoje. Por quê? Porque não vai mais fazer diferença dali para frente. Então ele precisa de algo de novo também. Com Dilma ou sem Dilma, na oposição ou na situação. Ele vai continuar como personagem central e os próprios dados têm mostrado que se tem alguém que consegue convencer as pessoas a votar em alguém, esse alguém hoje é o Lula.
chegamos ao fim de mais um Na Real, na TV. Obrigado, professor Marco. Obrigado, Petros. Até a próxima semana.